Antes do homem traçar fronteiras, a natureza já havia esculpido este lugar. Um vale de águas cristalinas, guardado pelas muralhas verdes da Serra do Mar. Por milênios, o silêncio aqui só era quebrado pelo vento e pela água. Mas a terra guarda memórias muito mais antigas do que os mapas que conhecemos hoje. Tem mil maneiras da gente te contar essa história de Piraquara. Se a gente começar a pensar na toponímia, começando por Piraquara, a gente já tem aí um nome de origem tupi-guarani, cuja tradução meio livre é toca de peixe. Se a gente for um pouquinho mais para a área rural, a gente tem um rio importantíssimo, que é o rio Cainguava, que já abasteceu Curitiba, lá no início do século, abastece ainda Curitiba, cuja tradução é Caá, Iguava. Caá é mato, I é água, Avá é povo. Olha que interessante, toda essa nomenclatura que envolve o nosso território tem origem indígena, porque existem pesquisas sistemáticas, científicas, com metodologia absolutamente rigorosa, para detectar, digamos assim, a presença desses povos no território de Piraquara, os lugares que concentram a materialidade, a cultura material desses povos. Então, a gente está falando desde caçadores, coletores, seminômades que habitaram aqui nos últimos 10 mil anos. Importante lembrar que essa ancestralidade, né, que povoou e transitou por Piraquara nos últimos 10 ou mais mil anos, teve problemas, evidentemente, com a chegada dos primeiros europeus via litoral, né? Esse contato não foi de forma alguma pacífico, esse contato foi absolutamente danoso. A gente está falando de um genocídio, né, que aconteceu lá de 1530, mas atraiu muitos exploradores em função do ouro, que era um pouquinho mais farto no litoral do Paraná. Mas em algum momento eles começaram a subir a Serra do Mar e chegar aqui na região de Piraquara. E subiram esses primeiros portugueses na Serra do Mar em função desses caminhos indígenas, né, que hoje recebem outros nomes, né, como o Caminho do Tupá, o Caminho do Arraial, o Caminho da Graciosa. Piraquara sempre foi uma espécie de ligação entre esses caminhos. Mas a história de uma terra também é feita de chegadas. No final do século XIX, o oceano trouxe novos sonhos. Famílias inteiras deixaram o Tirol, atravessando o Atlântico com a promessa de um paraíso que, no início, se mostrou um desafio de sobrevivência. Os nossos imigrantes, os nossos antepassados, eles vieram de navio, uma viagem de 40 dias de navio, com muitos problemas, né, com muita dificuldade, e ficaram de quarentena na Ilha das Flores, e eles não se adaptaram por conta do calor, porque eles vieram de uma região serrana, picadas de inseto, e tudo isso não era do natural, né, do meio deles. Então subiram a serra, né? Nesse período aí os interventores aqui do Paraná, foi criada uma sociedade de imigração, promotora de imigração, e essa sociedade se ocupava então de dar atendimento a esse pessoal. Eles subiram a serra e vieram se instalar aqui no pé da Serra do Mar, né, na colônia imperial Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra. Todas as palavras aí têm um porquê. Imperial porque era tempo do Império, Santa Maria pelo cunho religioso, do Novo Tirol porque vieram numa região do Tirol, da Boca da Serra porque estavam localizados na Boca da Serra. Hoje nós chamamos de Colônia Santa Maria. Quando eles aqui chegaram, a primeira providência foi construir um grande barracão para abrigar essas 59 famílias e os seus filhos ali, mulheres e tal. A terra já estava plantada, mas Piraquara precisava se conectar ao mundo. Em 1885, o silêncio da serra foi rompido pelo vapor. A estrada de ferro não trouxe apenas cargas, trouxe identidade. A cidade virou o coração logístico da serra. Eu acho que a ferrovia foi o chamariz para muitos virem para Piraquara, de outros estados inclusive, né? Então, a mão de obra que Piraquara forneceu para a ferrovia foi muito grande. E interessante que o trem nem parava. O maquinista tinha tanta habilidade de pegar esse bastãozinho
que era quando ele pegava esse bastão, é que ele podia continuar, porque a linha estava livre para ele transitar. Então, pegava o pod, deixava um com o chefe da estação, entregava um e pegava o outro para o outro trecho. E assim, de trecho em trecho, até chegar no destino, era entregar um pod e pegar o outro para poder continuar. Eu fui a primeira e única mulher, eu acho, que eu não me lembro. Então, poderia criar algum problema, mas eu nunca tive esse problema de resistência ao meu cargo. E quando a litorina estava entrando no viaduto Carvalho, como ela, claro, além do rodízio dela, né, das rodas, tem o bico. Então, chegando na curva, o bico vai reto. A impressão que dá é que vai despencar lá de cima, que dá a impressão que está voando. Piraquara sempre teve a nobre missão de guardar as águas que matam a sede da capital, mas o progresso não parou nos trilhos. Além da ferrovia, Piraquara também avançou na construção da sua rodovia. Historicamente, Curitiba começou a beber água lá em 1908, em função da captação desse rio, que se chama Cainguava, de nome indígena, por gravidade de Piraquara, percorrendo quase 40 quilômetros em tubulações para abastecer a cidade de Curitiba. Temos em Piraquara duas grandes represas, que é a represa de Cainguava, ou Piraquara 1, e a represa de Piraquara 2, que barra o rio Piraquara. E o que significa isso em 2025? Significa que mais da metade da água que Curitiba consome ainda vem de Piraquara. Então, daí a importância hídrica, né? Isso desde lá do começo do século XX. Piraquara era o único município da região metropolitana que não tinha ligação asfáltica com Curitiba. E o meu pai, ele lutou durante esses 4 mandatos dele, ele lutou pela construção do asfalto e ele conseguiu isso. O asfalto foi inaugurado em outubro de 1976. 10.000 anos de história, imigrantes, ferroviários, políticos e trabalhadores. O que conecta todas essas gerações? O que fica para quem vem depois? É valorizar o abraço, valorizar a família, valorizar a conversa. E eles o que vão deixar para as futuras gerações se não houver esse amor? Eu acho que é uma coisa que esse mundo precisa, é aquilo que eu aprendi dentro da ferrovia. Esse relacionamento. A rede não era uma empresa, a rede era uma família. Os ferroviários hoje têm esse sentimento muito arraigado dentro de si, que as pessoas precisam ter no respeito, na dedicação, na seriedade com que fazem o seu trabalho. Vai, embarque nesse trem de dentro, percorra todas as estações do tempo, varrendo de cada uma a poeira e os entulhos do passado. Vá, deixa o grito escapar. Siga, mesmo resfolegando nas subidas mais tristes, porque é forte o sabor de poder olhar depois o difícil trajeto superado. Vá, não perca seu trem. A vida interior ressoa seu apito, indicando que é hora de fazer a viagem maior do próprio encontro. Vá, patine, derrape, mas não pare. Vá em frente, a linha tem sempre um final. Chegando lá, acione o apito voz, sem rouquidão, para sentir, chorar livremente a emoção pura, limpa da própria conquista.